Fala galera do canal GB Tips, vamos aos palpites de futebol deste sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sino de notificações para toda vez que a gente postar os nossos palpites, você pode pegar os melhores odds, beleza? Vou deixar para vocês aqui o resumo dessa semana, nossos palpites, e bora lá para os jogos, tem muitos jogos nesse sábado. A volta dos campeonatos europeus, Premier League, Chelsea recebendo o Fulham. Vamos olhar a classificação das equipes. O Chelsea faz uma campanha ruim, na 10ª colocação somente com 28 pontos, e o Fulham 13º com 24 pontos. O que eu gosto aqui, no retrospecto, galera, geral, jogando em casa, o Chelsea vem bem nos últimos jogos, muito bem, por sinal. E jogando contra o Fulham, também percebe que tem uma certa paternidade em relação do Fulham com o Chelsea. O Chelsea, nos últimos 5 jogos, claro que um foi amistoso, mas ganhou 4, empatou somente um jogando no Stamford Bridge, enquanto o Fulham, quando joga fora de casa, não vai muito bem. Aqui empatou o jogo e ganhou nos pênaltis pela Copa da Inglaterra. O que eu penso nessa partida? Que o Chelsea é favorito, então o empate anulo do Chelsea eu gosto, handicap 0, e também um jogo de menos gols, tá? Menos de 3 gols e meio. Eu gosto também nessa partida. Pelo campeonato italiano, temos o Napoli recebendo a Salernitana. Vamos olhar a classificação dos times. No momento, o Napoli é o 9º colocado com apenas 28 pontos. Está fora de competições europeias. E a Salernitana é a última com 12 pontos. Venceu aqui uma nos últimos 5 jogos. O que eu gosto aqui? Da vitória do Napoli. Apesar do mau momento do Napoli, a Salernitana é um ótimo adversário para o Napoli voltar a vencer. Porém, não gosto dessa cotação aqui de 1,35. Esperaria a vitória do Napoli valorizar a 1,50, 1,55 para a gente fazer essa entrada, beleza? Augsburg e Leverkusen pela Bundesliga. O Leverkusen é um time sensação da Europa. A gente não sabe como vai voltar. Porém, é um time que é líder, 4 pontos de distância com um jogo a mais, claro, contra o Bayern. E o Augsburg aqui na 11ª posição com 18 pontos. A sequência do Augsburg ultimamente é boa, tá, galera? Nos últimos 10 jogos, o Augsburg só perdeu 2. Então, porém, vai enfrentar um time que não perdeu ainda na competição. E eu gosto muito desse mercado de ambas as equipes marcam ou mais de 2 gols e meio. E quem for mais ousado, quiser pegar essa vitória já 1,50 do Leverkusen, também é muito boa, tá, galera? Porque o Leverkusen tem jogado muita bola e deve, se continuar a voltar do mesmo ritmo que começou, deve vencer até com certa tranquilidade o Augsburg, beleza? Leipzig e Frankfurt, times aqui que estão, o Leipzig mais à frente e o Frankfurt tentando ali buscar as competições europeias. Leipzig 33 pontos, na 4ª posição, tá longe, dos líderes. 9 pontos do Leverkusen e o Frankfurt aqui com 24 pontos. O que eu gosto aqui também em jogo para gol, tá? O Leipzig jogando em casa é um time forte, onde faz a sua força, jogando em casa. E o Frankfurt jogando fora de casa é um mau visitante. Então eu gosto desse mercado de mais de 1,5 gols, tá? Tentar pegar no ao vivo. Caso o jogo esteja muito movimentado, 2,5 também é uma grande pedida para esse jogo, beleza? Pelo campeonato francês, temos o Mônaco recebendo o Reims, Stade Reims. Vamos olhar a classificação aqui das equipes. O Mônaco é o 3º colocado com 33 pontos, a 7 do líder PSG. E o Reims é ali o 8º colocado com 26 pontos. Grande campanha do Reims atualmente, tá? Vamos olhar os últimos jogos. O Mônaco jogando em casa vem bem, só que vem de um tropeço que nos deu um head aqui no último jogo contra o Lyon, onde perdeu por 1-0. O Reims, fora de casa, é um time também que tem dificuldades, tá? Porém, no histórico das equipes, o Reims já não perde para o Mônaco há 4 partidas jogando fora de casa. Então, esse retrospecto me fez, em vez de acreditar no mercado de resultados, partir para o mercado de gols. Então, mais de 1,5 gols para mim seria a melhor pedida. O Reims nos últimos 5 jogos fora de casa bateu em 4. E o Mônaco nos últimos 5 jogos dentro de casa bateu em 4. Então, eu acredito que vamos ver pelo menos 2 gols nessa partida.
Pela Bundesliga de novo, Darmstadt e Borussia Dortmund. Classificação das equipes. O Borussia Dortmund é o quinto colocado com 27 pontos, já está 6 da zona de Champions League. Vai enfrentar o Darmstadt, que é o último colocado do campeonato, e aqui não tem para onde fugir, é vitória do Dortmund. Apesar de eu não confiar muito no Dortmund, o Dortmund é um time melhor do que o Darmstadt, e vai pegar o Lanterna e a chance do Dortmund voltar a vencer na competição. Atlético Bilbao e Real Sociedad. Promessa de ser um bom jogo, tá? Duas equipes que têm mostrado um grande futebol. Vamos aqui analisar. Atlético Bilbao, quarto colocado com 38 pontos, grande campanha. Real Sociedad, sexta posição com 32 pontos, também grande campanha. Essas duas equipes são muito pautadas para o mercado de gols, sofrer poucos gols, tá? Tanto Atlético Bilbao quanto Real Sociedad. Esse jogo aqui é muito equilibrado, vê que a race dos times são muito boas, né? Ultimamente, o Atlético Bilbao vem jogando muita bola. Jogando em casa, o Atlético Bilbao melhora ainda seu aproveitamento. Tem aqui um certo equilíbrio nos confrontos entre casa e fora dos times. E aqui eu acredito muito aqui que vai ter muita igualdade e que a gente pode ver um jogo under, um menos de 3 gols e meio, beleza? E outra coisa também, quem quiser arriscar no empate nessa partida, eu acredito que esse jogo aqui tem cara de empate. São duas grandes equipes. O Atlético Bilbao jogando em casa é bom, só que o Real Sociedad também não é de perder. Foi líder do seu grupo na Champions e tem grandes chances de segurar um resultado positivo também. Outro confronto aqui pela Premier League, temos o Newcastle recebendo o Manchester City, promessa de ganho de jogo. Duas equipes aqui que jogam futebol, né? Ainda mais o Newcastle contando a seu respectivo mando. Então, promessa de ser um grande jogo. O City aqui está a 5 pontos de diferença do Liverpool, porém tem um jogo a menos. O Newcastle, 29 pontos na nona colocação, uma sequência horrível. O Newcastle venceu 2 partidas só nas últimas 10. É o time que tem declinado bastante aqui no ano. O que eu penso nessa partida aqui? O City, grande ascensão no campeonato. Voltou muito bem depois do Mundial. Ainda fazendo muitos gols, né? O Newcastle é um time que jogando fora de casa realmente é uma negação nesse ano. E só que jogando dentro de casa é um time que vem bem. Vem ok, tá? Perdeu pro Milan na Champions, perdeu pro Nottingham Forest fora de casa. Essa pausa deve ter servido para o Newcastle a parar algumas arestas que estavam erradas. E como o Newcastle é forte dentro de casa, eu gosto do mercado aqui de 2 gols, tá? 2 gols e meio. Over 2 gols e meio para essa partida, mais 2 gols e meio. E também vou entrar nessa vitória do City a 1,57. Não tem como na Premier League não entrar numa vitória do City a 1,60. A não ser quanto o Liverpool ou o Arsenal fora de casa. Essa cotação de 57 é muito boa pro City vencer, então eu vou estar nela. Só que é arriscado, eu vou estar nela no pré-live, tá? Próximo jogo, temos o Chaves recebendo o Sporting. O Sporting, surpreendentemente para mim, é líder do campeonato, né? Após 16 rodadas, então líder de 40 pontos. Só 2 derrotas. Tá ali firme e forte agora junto com o Benfica ali, né? E o Chaves é o último colocado. Então, sem enrolação, handicap -1. Handicap asiático -1 para o Sport. Na Itália, Monza e Inter. Jogo de 2 times que têm o mesmo dono, né? O Monza é um time secundário da Inter lá na Itália. Então, deve ser um jogo aqui onde teremos um jogo fraterno, né? Entre companheiros. Porém, a Inter ali tá a 2 pontos da Juventus. A Inter quer ganhar o Scudetto novamente e vai enfrentar o Monza, que é aquele time de meio de tabela. Após subir, sempre fez campanhas tranquilas aqui na Série A Team. E acredito que esse jogo não é o jogo que o Monza conta com pontos. E para mim, a Inter vai vencer até com certa tranquilidade, tá? Vitória da Inter. Para finalizar os jogos de hoje, temos o Betis enfrentando o Granada pela La Liga. Vamos ver a classificação do campeonato. O Betis, sétimo colocado com 28 pontos.
vem na sequência ruim, empata muito o time do Betis. E o Granada, 19º colocado, com 11 pontos, a 5 já da zona de rebaixamento. O que me chamou a atenção nessa partida foi isso aqui, ó. O Betis jogando em casa, jogou 9 partidas, ganhou 5, empatou 4 e não perdeu nenhuma. Não tem derrota jogando em casa. E o Granada é simplesmente o penúltimo colocado aqui jogando fora de casa. Só um ponto, só um empate e perdeu as outras 8. Palpite nessa partida, vitória seca do Betis, tá? Gosto muito dessa vitória seca do Betis. O Granada é um time que não assusta ninguém. Apesar do Betis empatar muito, nesse jogo eu vou acreditar na vitória do Betis. Esses foram os palpites de hoje, espero que gostem. Vou deixar o bilhete e ponto nosso Bingo Odd 10 aqui na tela e até a próxima. Valeu!